Muito obrigado, Bernardo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui da história do 2G, talvez, né? Como você falou, o BNDES fez parte lá atrás das primeiras conversas, das primeiras discussões a respeito de como escalonar essa tecnologia no Brasil e que, felizmente, a gente vê agora resultados práticos, mostrando que a tecnologia é uma realidade. E eu queria começar, eu vou contar um pouquinho talvez daquele contexto lá atrás, né? Até para desmistificar um pouco desse ceticismo que a gente ainda vê no Brasil, talvez fruto talvez não inexperiência, mas da raridade com o qual o Brasil lida com protagonismo tecnológico, né? São pouquíssimas áreas em que o Brasil está na fronteira da tecnologia, busca ganhar uma corrida internacional de uma tecnologia. E quando você busca o protagonismo, você tem o bônus, né, de ser o pioneiro, mas tem o ônus de desenvolver as próprias soluções, né? O Brasil está muito acostumado em importar soluções prontas, esperar a incerteza tecnológica se reduzir e aí sim entrar no caso do Etanol 2G, talvez seja uma das poucas experiências brasileiras de tentar liderar uma mudança paradigmática tecnológica. E se a gente pega um pouco da história recente, isso aqui eu tirei de um report do DOE de 2008, né? E lá em 2008 o cenário era talvez extremamente otimista, né? Haviam 55 projetos de biorefinarias de celulósicas, e a expectativa era que essas refinarias permitiriam a produção de quase 1 milhão de galões, né, por ano. Desculpa, 1 bilhão de galões por ano. Mas qual era a expectativa? Bom, vamos começar a operar daqui a 2 anos. Em 2009 e 2010, essas plantas estarão finalmente em operação, as primeiras plantas comerciais. Isso aí era o cenário lá em 2008. Aí se a gente pega em 2010, eu peguei aqui uma estimativa que o Biofuels Digest divulgou em 2010. A expectativa continuava muito grande em relação em volumes de produção que essas biorefinarias iam entregar. E o Digest registrava 27 projetos. Em comum, a distância para a operacionalização. A maioria começaria a operar em 2012. Então, assim, eu lembro que à época o Etanol 2G era um moving target, né? Independente do ano em que se fazia um seminário como esse, o tempo para a primeira planta comercial finalmente operar eram 2 anos. Então, havia um ceticismo enorme em relação às promessas que não eram entregues pela essa tecnologia. E qual era o cenário no Brasil? Em 2010, quando nós fizemos o diagnóstico para propor o lançamento do programa País, a carteira conjunta de projetos de BNDES-FINEP somava 50 milhões de dólares para projetos dessa natureza, né? Tanto de biocombustíveis avançados quanto de química renovável. E comparado com o que a gente via nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil era um observador dessa corrida, como sempre, né? Como na maioria das outras tecnologias, o Brasil estava aguardando essa tecnologia primeiro ficar disponível em outros países para outras matérias-primas e no futuro tentar adaptá-la aqui no Brasil, né? E a gente já percebia à época que essas tecnologias seriam de alguma maneira dependentes da biomassa e essa reprodução não seria tão simples para o Brasil, razão pela qual o banco e a FINEP lançaram o programa País em 2011, com um orçamento de 500 milhões de dólares, que já era 10 vezes mais do que havia em 2010. A ideia era o quê? Era tirar o etanol celulósico, que à época no Brasil era uma discussão acadêmica, com algumas poucas exceções, que era no caso do Centro de Tecnologia Canavieira e do CEMPS, da Petrobras,
para uma discussão empresarial, né? E a nossa surpresa é que a resposta da indústria foi excelente, né? A gente teve uma demanda final do país que atingiu quase 2 bilhões de dólares, aí dividido em plantas de etanol celulose, e aqui temos aqui 2 exemplos de iniciativas resultantes do país, mas também plantas de química renovável, né? A gente tem hoje pelo menos 2 biorefinarias no Brasil, que faziam parte também da estratégia do país lá atrás. Então, hoje o Brasil, se lá atrás a gente via aquela euforia de projetos nos Estados Unidos e na Europa, né, e o Brasil observando, hoje a gente pode dizer que o Brasil participa ativamente, se não lidera essa corrida tecnológica no mundo, né? Quando a gente olha os resultados que a Raízen está apresentando hoje para a gente tem certeza disso. Então, isso tudo para dizer que aquilo que era uma eterna promessa, né, agora a gente já fala em realidade, né? A gente tem 2 plantas operando nos Estados Unidos, nós temos uma planta operando na Itália, uma planta operando na China e 2 operando no Brasil. Ou seja, o Brasil hoje ele participa ativamente dessa corrida. Hoje nós estamos falando de avanços que não se tratam mais de superar desafios tecnológicos, em que envolve voltar para a bancada, que envolve investir em ciência, né? Hoje nós estamos falando de otimização tecnológica, otimização de processos. Hoje nós estamos falando de reduzir o OPEX, de reduzir o CAPEX. Então, é claro que ainda estamos numa etapa de desenvolvimento tecnológico, é a última etapa, é a etapa mais crítica, porque é a etapa que mais se investe, é a etapa que ainda se enfrenta a riscos tecnológicos, mas é a etapa final que vai dividir aqueles que vão ser os pioneiros, aqueles que vão aproveitar todo o bônus do pioneirismo tecnológico, e aqueles que vão ficar pelo caminho, o que é natural em qualquer desenvolvimento tecnológico. O que talvez assuste o Brasil é a falta de costume em participar desse tipo de movimento, o que leva, claro, às vezes, um excesso de pessimismo, um certo, não sei se o Nelson Rodrigues estava correto com relação ao complexo de vira-latas, né? Que nós não conseguimos liderar nada no mundo, temos que esperar as soluções virem. Eu acho que esse é um exemplo que o Brasil está mostrando que o Brasil, quando tem coordenação, quando tem empreendedorismo, a gente consegue também ser líder do mundo, né? E portanto, a gente tem, eu acho que, uma história muito interessante aqui para contar. Bom, eu vou ser rápido aqui, quer dizer, isso tudo para falar que a gente está muito próximo de atingir esse potencial, né? O etanol 2G, a gente está falando de chegar a 40% a mais de produção só com as usinas de primeira geração. Quando a gente agregar a cana-energia, que vai chegar a quase 3 vezes a produção de produtividade agrícola da cana-de-açúcar, nós vamos chegar a volumes ainda superiores a 20 mil litros por hectare. Isso tudo vai trazer o custo do etanol para patamares muito competitivos. No estudo que fizemos com o CTBE, mesmo com um dólar a 2,30, esse estudo foi feito em 2015, chegamos aí a 40 dólares por barril no médio prazo. Um ganho excelente do ponto de vista de pegada ambiental, não é à toa que o prêmio do E2G na Califórnia, na Europa, supere muito o valor do etanol aqui no Brasil, o que leva à necessidade de políticas públicas no Brasil. Senão, o etanol brasileiro de segunda geração, como ele já está sendo hoje, vai ser exportado, né? Ele vai ser uma commodity que vai ganhar o mundo e vai ser pouco utilizada no Brasil, enfim. Mas é por isso que a gente precisa de políticas públicas. O RenovaBio é uma excelente iniciativa, porque premia pela eficiência, porque premia pela menor pegada de carbono, e isso favorece as tecnologias mais modernas, vai favorecer o etanol celulósico. Então,
Eu não sei se o prêmio no início vai ser suficiente para reter parte da produção no Brasil, mas é o caminho, né? E aí na questão de exportações, que eu acho que vai ser o principal mercado do 2G no curto prazo, eu gostaria de lembrar da iniciativa liderada pelo Itamaraty, que resultou na construção da plataforma para o biofuturo, que foi lançada na última COP em Marrakech. Talvez poucos aqui saibam, mas os colegas do Itamaraty receberam um sinal verde do Ministério para sair à busca de países interessados em participar dessa plataforma em meados de julho do ano passado, há poucos meses antes do anúncio da COP. Ou seja, em poucos meses, eles foram capazes de reunir 19 países, entre os quais Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Itália, ou seja, países Índia, que se a gente somar o PIB, somar a frota de carros, somar a energia, vai dar aí muito mais de 60%, 70% do mundo. Então, dá o exemplo do interesse mundial para essa tecnologia e assim, a gente fica muito feliz de ver o Brasil liderando na fronteira dessa tecnologia. Obrigado.